sempre gosto de falar muita coisa de pouca coisa, embora a maioria dos ouvintes quer que eu fale pouca coisa de muita coisa. Também sempre prefiro acrescentar mais um ponto no conto, muitos embora queira que eu fale mais do mesmo. E eu gostaria de acrescentar alguma coisa no já dito, para valorizar o que já conseguimos e expandir para novas possibilidades. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar Necessário. Com certeza não falaremos nada de novo, mas sim sobre velhas novidades. A eletrocultura, por exemplo, você sabe o que é? E eu também não sabia, mas Dr. Jonas vai nos lembrar do que é, para que serve e como usar. Gratidão a vocês, net espectadores, a Aline Gonçalves que amorosamente nos conduz até vocês, a todos os corações solidários e fraternos, juntamente com as empresas e emissoras parceiras, nos ajudam nessa interminável jornada. Dr. Jonas Moura é de Piauí, Teresina. É um médico acima da média, espiritualista, um médico holístico, e ele vai falar o que ele estuda, qual é a sua praia, qual é a sua vibe. Seja bem-vindo, chega para cá, Dr. Jonas. Obrigado, Sebastião. Obrigado, meu irmão. Obrigado. A gente vai dar um pouco do que a gente sabe, do que a gente estudou, para que a gente possa informar para as pessoas. Nossa missão é compartilhar os conhecimentos. A gente não sabe tudo. Ninguém pode subir no altar e dizer, eu domino todo o conhecimento, e é por isso que a gente quer. E a nossa missão é compartilhar esses conhecimentos todos, com todos, aprender aqui com você, na sua terra, e compartilhar com todas as pessoas. Nossa missão uma delas é promover e compartilhar ideias novas, acessíveis a todos, que possam libertar o ser humano desse jugo da escravidão que nos colocam há muito tempo. E uma delas é a eletroagricultura. Então, eu queria dizer para todos que a eletroagricultura, ela não é nova. Como o próprio disse, são velhas novidades. Ela não é patrocinada por órgãos governamentais ou pela grande ciência. E a terceira coisa da eletroagricultura, ela não utiliza a energia elétrica convencional que nós precisamos. Por isso é que a eletroagricultura ela pode salvar a vida no nosso planeta Terra. Então, são, entre aspas, novas perspectivas para adquirir saúde física, mental e espiritual, que é a nossa missão. Então, como vocês sabem, eu queria que vocês pudessem dar uma olhada nesse livro, Futuro Roubado, de 3 autores, livro bem antigo, de 1997. Como a vida na Terra está sendo comprometida, como a fertilidade está caindo, como os cromossomos sexuais XY estão sendo atacados por intoxicações diversas, intoxicações do meio ambiente, intoxicações alimentares, intoxicações provocadas por alimentação que foi imposta às nossas pessoas, e isso está diminuindo a fertilidade, está comprometendo a vida na Terra. Para que os senhores possam ter ideia, a Europa já está com uma fertilidade, o índice de nascimentos de 1,6 ou 1,5 filhos por casal. E para uma comunidade continuar a crescer, nós precisamos de 2,1 ou mais.
o Brasil também vai chegar a isso. E todos esses locais onde esse índice já caiu abaixo de 2,1, nós vemos que eles têm que buscar novas populações, imigrantes. Isso está acontecendo com a Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá e com toda a Europa, tá certo? Então, esse livro mostra para todos vocês que estaremos ameaçando a nossa fertilidade, a nossa inteligência, a nossa sobrevivência. Será que estaremos isso? É uma história científica de mistério. Não tem nada de mistério. Na verdade, o livro, já em 1997, alertou que toda a vida na Terra está sendo assim, porque a fertilidade está caindo não só nos seres humanos, mas está caindo também nos animais. Cada vez mais a fertilidade dos animais estão caindo, mostrando que a intoxicação ambiental, a intoxicação alimentar, a intoxicação do meio ambiente da atmosfera está realmente nos deixando, ameaçando a nossa vida na nossa Terra. Infelizmente, temos que falar. Nós somos os seres humanos mais evoluídos neste planeta, neste momento, mas quase tudo, guerras, medo, violência, catástrofe, sofrimento e fome, são provocados por nós, seres humanos, justamente os mais evoluídos em conhecimento e em tecnologia. Somos os mais evoluídos, mas dependemos cada um de minúsculos seres que estão dentro e fora do nosso corpo. Então nós estamos vendo aqui, senhores, que nós levamos e carregamos com a gente, somos formados por minúsculos seres humanos, seres minúsculos, seres vivos. Nós não inventamos nem criamos o fenômeno da vida, uma consciência desenvolveu o fenômeno orgânico da vida, mas no estágio que estamos atualmente já possuímos a capacidade até de co-criar e coordenamos uma legião de seres menores. Já sabemos criar átomos, já sabemos criar moléculas, células, tecidos e órgãos, mas infelizmente a gente ainda está nos destruindo. O fenômeno da vida, ele precisa ser entendido que para existir o fenômeno da vida precisa da dipolaridade, dois polos. Esse dois polos cria o fenômeno da atração e da repulsão. Ele cria, através da gravidade e do magnetismo, uma força gravitacional e uma magnética. Sem polos, sem força gravitacional, sem força magnéticas, não há atração nem repulsão. E com isso, não existe movimento. Sem movimento, não existe fluxo. Sem fluxo, não existe vida. Não é impossível. A vida não é um fenômeno estático. Você pode se deitar na tua rede ou na tua cama e ficar estacionado, mas é uma ilusão. Para existir vida, tem que existir fluxo contínuo, constante. Pode até ser mais ou menos, mas não pode ser zero e nunca foi. Nem um átomo, nem um próton, nem um fóton. Não há estaticidade nisso. Então, sem movimento não tem o fenômeno da vida. O fenômeno da vida depende da criação de fluxo que vem em rotação espiral. Isso é o que diz os dipolos de luz e escuridão, o dia e a noite, o quente e o frio. Um lado da Terra aquece, o outro esfria. Essa diferença de temperatura cria movimento, mantém a acidez e a alcalinidade dentro da gente, deve e tem que existir a oxidação e a redução. Tudo isso para criar o fenômeno do fluxo, que é o fenômeno da vida. Mas nós, seres humanos pluricelulares, complexos, dependemos e somos formados por minúsculas células, nossas, humanas, e somos formados por minúsculos outros seres vivos. Mas dentro das nossas células existe uma organela viva
chamada mitocôndria, e ela é a responsável por uma altíssima quantidade de energia que nós, seres humanos pluricelulares, necessitamos. Necessitamos de muita energia. E é aqui, nesta simples, mas complexa, ao mesmo tempo estrutura viva, é que acontece o fenômeno da junção do hidrogênio, do gás hidrogênio com o gás oxigênio, gerando água e gerando intensas quantidades de energia para manter fluxo, para continuarmos crescendo e evoluindo. A maioria das doenças, se não todas, no ser humano, há um comprometimento progressivo da mitocôndria, ou da função mitocondrial, ou do número de mitocôndrias. Então, toda a vida e todo o fluxo, Sebastião, depende do oxigênio que recebe elétrons, mas eles os atraem. E eu digo elétrons, vem dentro do próton, junto com o próton de hidrogênio. Ele recebe elétron, mas eles os atrai. Ele recebe o hidrogênio e o atrai numa atração das mais energéticas que temos dentro do nosso corpo, mas atrai para doar mais energia, para espalhá-la e assim manter o fluxo. Então o hidrogênio, senhores, ele reage com o dióxido de carbono, com o sulfato ou com o nitrogênio, que atrai gás para doar mais. Porém, o hidrogênio reage muito mais seletivo com o oxigênio. E assim, esse hidrogênio com o oxigênio gera intensas quantidades de energia. E o hidrogênio, uma vez recebendo essa energia, vai levar para todas as células, para todas as moléculas, a energia magnética que ele recebeu, do mais gravitacional de todos os elementos químicos dentro do corpo, que é o oxigênio. Então, o mais gravitacional reage com o mais magnético para fazer o fluxo da vida. E aí, aqui, senhores, é a composição da nossa Terra, que tem uma carga negativa, e aqui a atmosfera, que tem cargas positivas. E a cada metro vai aumentando as cargas e com isso gera uma diferença de cargas entre as cargas positivas daqui e da Terra. E isso faz com que crie uma diferença de cargas que a gente mede pelo nome de volt. Por isso que aqui, cada 1 metro já é 100 volts, a cada mais outro metro 200, mais outro metro 300 e assim sucessivamente. Então isso veio de graça para a gente. Isso veio para sustentar o fluxo de energia para que a nossa forma de vida, a vida humana, pudesse se desenvolver. E olha só o que acontece. Bactérias, minúsculas bactérias, retiram 70 milhões de toneladas de hidrogênio do ar por ano, por uma enzima chamada hidrogenase. Então nós já existe energia dentro da célula, porque esse é o combustível muito bom. E as bactérias já fazem isso. Então o que acontece? Este cidadão, o Justin Christoph Low, há muito tempo atrás, desenvolveu uma coisa chamada eletrocultura ou eletroagricultura, que ele utilizou a energia que já tem, o fluxo de energia que já tem entre a atmosfera e a Terra. E assim desenvolveu antenas que pudessem, colocou uma haste de cobre enfiada, fixa na Terra, que é negativa, e colocou antenas de cobre, que é um dos melhores condutores, só perde para o ouro, para captar, e colocou essa altura em 6 metros. Então, 6 metros dá 60 volts.
6 metros ou 20 pés. Ele é francês, escreveu esse livro em inglês. Então, essas antenas captam o fluxo positivo, os prótons que estão aqui, ou os hidrogênios, e os fazem migrar mais rápidos e em maiores quantidades para a Terra. Então, o que ele fez? Ele aproveitou o que a Terra já foi dado para a gente, o que já estava lá na Terra. E isso faz com que você possa crescer muito mais rápido as plantas, os seres vivos que dependem das plantas crescem também, obtendo um fluxo de energia maior e melhor qualidade de vida. O que é melhor? Sem uso de agrotóxicos, sem uso de pesticidas, sem uso de nenhum componente ambiental, já que estamos sendo contaminados, tanto a atmosfera quanto a Terra está sendo contaminado por práticas errôneas que nós insistimos em fazer. Então, Justin Christoffel e outros pesquisadores, eles desenvolveram isso aqui para poder promover na Terra uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, sem venenos, sem nenhum insumo e certamente que uma alimentação boa fará um ser vivo bom, fará um ser humano muito bom. Então ele fez isso, ele captou, colocou a antena para captar essas cargas positivas e drenar todo isso aqui. Isso já existe naturalmente, eu mostrei para vocês, a bactéria faz isso. Essas cargas positivas aqui são hidrogênios. Esses hidrogênios são colocados de uma maneira mais veloz e em maior quantidade. Então, se as bactérias já fazem isso, a gente pode acelerar isso sem precisar usar nenhum antibiótico, nenhum desfoliante, nenhum pesticida, nenhum agrotóxico. Então, aqui está o senhor Christoffel. Aqui é outro tipo de antena. Aqui é outra antena que pode ser feita com cobres para captar, orientadas para o norte, dessa forma aqui, olhando a energia que flui naturalmente da Terra. Flui aqui com o norte e aqui para o sul. E esse fluxo é contínuo. Esse fluxo, ele é contínuo e ele pode aumentar ainda com a colocação de certos elementos. Então, a energia vindo do topo e sendo canalizada para fora, para os lados, nesse fluxo normal. Isso é normalíssimo, é o que acontece na nossa Terra quando ela junta, do jeito que ela é colocada, Terra, Sol e Lua. Então, esse cidadão aproveitou que as pirâmides do Egito não eram apenas só para colocar os sarcófagos para enterrar os faraós. Muito pelo contrário, as pirâmides eram intensos e megalíticas concentradoras de energia da atmosfera. Eles estavam pegando a energia da atmosfera e estavam concentrando e aumentando para dar saúde para nós. E o Tesla, através de sua torre, também fez isso. Ele descobriu isso e fez uma torre muito parecida com as pirâmides e conseguiu energizar toda a Terra. E tinha um plano de entregar para toda a humanidade, ele descobriu isso, uma energia livre, não só para a agricultura, mas para gerar, para funcionar máquinas, para funcionar as casas, luzes nas casas, para aquecer, para tudo. Essa energia, senhores, está aí disponível desde que a Terra é Terra. É um presente da vida, do Deus, da criação, do Criador para nós. Então ele descobriu isso e fez essa torre e colocou lâmpadas na Terra e todas acenderam. E este cidadão não fez nada mais do que isso. Aproveitou a energia da atmosfera para potencializar e fazer isso para a nossa população. E olha o que aconteceu. Morangos gigantes
Isso aqui não é morango ruim, não. Não é morango hipertrofiado por conta de hormônios ou algumas coisas artificiais. Isso aqui é eletroagricultura, não precisa usar eletricidade, não precisa usar insumo, não precisa usar nada. Olha o tamanho desses legumes, da altura do cidadão. Olha só, isso pode, um pedaço de terra muito pequeno, pode alimentar muita gente. Essa é a nossa missão, é que você pegue essas informações e você espalhe essas informações, pesquise, comecem a fazer tudo isso nas casas de vocês, levem para os agricultores, falem para as pessoas que moram no campo, levem tudo isso por gentileza, porque isso nos liberta. Isso pode tornar, primeiro, despoluir toda a terra e o ambiente, pode fornecer alimentos de maneira muito barata para todo e para todos. Olha, outro jeito, aqui é outro jeito. Nós temos outras formas, gente, nós temos outras formas. Aqui eu estou mostrando apenas algumas, frutos das nossas pesquisas. Mas hoje no mundo tem muita gente fazendo outras formas, só aproveitando o que Deus, ou a fonte criadora, deixou para a gente. Aqui você faz esse cobre em espiral e essa planta cresce muito mais. Aqui você coloca aqui 6 metros a antena para você criar um fluxo maior. Tem gente que já coloca até maior, voltada para o norte, esse voltada para o sul. Puxa os fios, liga, interliga tudo isso aqui e você pode energizar a sua agricultura, seja lá o que você planta. Dessa forma, as antenas voltadas para o sul e estas outras hastes voltadas para o norte, tem que ser haste de cobre, não pode ser o ideal seria ouro, mas nós não temos esse tanto de ouro, já estão furtando o cobre, imagina. E aí colocar os fios ligados a todos eles e aqui fazer o plantio. Você pode fazer o cobre nessa forma de bobina, aqui tem gente que já faz isso, se cobre na forma de bobina. Tem gente que coloca até um cristal, que é um concentrador de energia, tem que ser um cristal verdadeiro. E olha aí, eles estão colocando nas plantas, aqui que vocês veem aqui, ó, e as plantas crescem muito melhor, sem insumos, sem pesticidas. E até os animais, por serem atraídos por esse fluxo de energia melhor, eles já são atraídos para essas energias. Olha o que a eletricidade pode chegar na horticultura. Aqui os trabalhos do seu Landstrom, do professor Landstrom. Olha o tamanho dessa cebola. Uma cebola dessa pode alimentar muita gente. Em um pedaço de terra pequeno, pode diminuir o custo, pode melhorar, pode libertar o ser humano do jugo dos escravizadores. Olha este aqui, você pode fazer. Isso as pessoas estão fazendo no mundo todo, gente. A nossa missão é espalhar isso. Vocês sabem que as redes sociais têm dono, não são sociais. São redes particulares. É porque botaram o nome social, mas elas têm dono. Tá? E esses donos não querem isso, infelizmente. Então, enrola a bobina de cobre e você pode estar drenando energia para a terra de uma forma muito mais intensa. Aqui vocês verem um primeiro trabalhozinho, onde ele colocou uma bobina aqui neste, não colocou bobina neste, esse aqui cresceu muito mais do que este aqui. Esse aqui, por estar mais perto um pouco, pegou também a energia. Essa bobina pequenininha, mas façam seus trabalhos, façam suas experiências, pesquisem, gente. Tá certo? Não existe a lei do menor esforço. Temos que nos esforçar. Eu quero que vocês levem isso a todos. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com todas as pessoas. Leve o máximo possível esse vídeo para as outras pessoas. Nossa missão é esta aqui. Está aqui junto com o Sebastião Camargo no canal dele, para poder divulgar tudo isso no canal dele, para que ele possa divulgar em outros canais e assim sucessivamente a informação ser compartilhada. E olha, aqui bobinas aqui de uma forma um pouco mais diferente. E olha como cresce mais rápido, como cresce melhor, como cresce com mais saúde. Isso é drenagem de hidrogênio para cá para dentro. As bactérias fazem isso, mas se você drenar com mais fortaleza, com mais intensidade, com mais quantidade, você pode recuperar mais rápido.
E pasmem, esse dodecaedro, que é essa forma geométrica sagrada, junto com a haste de cobre aqui, ó, você pode estar olhando a haste de cobre, você pode fazer chover, você pode melhorar a sua agricultura, você pode fazer uma série de coisas. Pode fazer chover? Pode sim, pode sim. É só saber utilizar isso aí, está disponível para a gente. Por quê? Porque a Terra tem esse magnetismo, a gravidade central e o magnetismo periférico. É um intenso fluxo de energia num fenômeno chamado fenômeno toroidal, que é um toroide que vai entrando aqui, ele atrai, a gravidade atrai para doar e depois tem o magnético. O tempo todo nessa força de atração e repulsão e criando fluxo de energia. Volto a repetir, a vida, o fenômeno da vida, não se deve somente à energia. O fenômeno da vida se deve a fluxo de energia. Até porque não existe esse conceito de energia parada. Ele está o tempo todo em fluxo. Então, mas para isso, senhores, os senhores têm que entender que nós precisamos do oxigênio. E aí vocês vão ver, que a gente vai falar mais tarde em outros vídeos, como a gente pode melhorar o processo de oxigenação dentro do nosso corpo. Como a gente pode melhorar isso, tá certo? Nós precisamos de mitocôndria e eu vou mostrar como aumentar a mitocôndria do nosso corpo, tá? Como melhorar a nossa fisiologia. Quer melhorar a nossa fisiologia? Você não vai ter fisiopatologia, você não vai ter patologia. Melhorando a fisiologia, você se afasta da patologia. Cada vez que você se aproxima da fisiologia, cada vez mais você se afasta da patologia. E aí a fisiologia precisa do oxigênio. Porque é ele, o grande atrator, o grande gravitacional que vai doar quantidades absurdas de energia. Então ele é o oxidante mais abundante do mundo. Oxidação, senhores, é a mesma coisa de combustão. Combustão, aquele que ocorre no motor por causa do oxigênio. Do mesmo jeito ocorre combustão aqui. A doença é um distúrbio da falta de energia, e eu diria assim, falta de fluxo, falta de movimento, porque energia é fluxo. Oxidação rápida é o fogo e a explosão, também precisa do oxigênio. E a gente ocorre às vezes explosões aqui dentro do nosso corpo, que é o que faz a vida se manter e continuar e evoluir. E o oxigênio é importantíssimo, esse gásinho aqui, ó. Mesmo dentro dele, aqui com os prótons e os elétrons, há um intenso fluxo de energia sem parar. O gás de hidrogênio é o outro parceiro inseparável, porque ele é o mais abundante átomo da Terra, 75% de todos os átomos. Você vê assim, a concentração de gás é de 0,5 a 6 partes por milhões, mas é o segundo mais abundante da atmosfera, só fica atrás do metano. Agora, o gás de hidrogênio, ele tem uma fonte de energia nos processos biológicos. Se tem o oxigênio que precisa doar, nós precisamos de alguém que precisa receber. Quem é? O mais indicado, hidrogênio. Tá? Então, ele tem um alto potencial negativo de oxirredução e é o mais eletropositivo. Se o oxigênio é o mais eletronegativo, o hidrogênio é o mais eletropositivo. E isso gera quantidades absurdas de energia, principalmente quando ele faz isso, e gera uma substância chamada água. Sem água, sem fenômeno da vida. Por isso que eu peço às pessoas para se hidratarem o máximo possível, porque a água é o fenômeno. Água de qualidade. Nossa água está contaminada, nossa água está ácida, nossa água está desestruturada, nossa água está contaminada com antibióticos, com anticoncepcionais, com metais tóxicos, com produtos de plásticos, com uma série de coisas, com flúor, que é extremamente nocivo para a nossa saúde. Então, os fenômenos da vida dependem da dipolaridade, depende da atração e da repulsão, depende da gravidade do magnetismo, depende da força gravitacional e magnética, depende porque sem polos opostos não há atração nem repulsão, não existe movimento, sem movimento não existe energia, sem energia não tem fluxo, sem fluxo não existe vida. É isso que a gente quer,
mostrar que a vida é simples. Só precisamos saber como fazer isso. É a nossa missão fazer isso aqui. Então, sem movimento não tem fluxo. O que cria fluxo em rotação é a espiral. É a luz e a escuridão, o dia e a noite, o quente e o frio, o lado da Terra aquece, o outro esfria, as diferenças de temperatura, a acidez e a alcalinidade. Nós precisamos do equilíbrio entre a acidez e a alcalinidade, mas equilíbrio não é energia estática, equilíbrio é fluxo o tempo todo, nem mais nem menos. E nós precisamos de uma oxidação e de uma redução normalmente. E para terminar, senhores, tudo isso foi dado para nós. Tudo isso, a Mãe Natureza, através do seu Criador, nos proporcionou para que aqui se ambientasse o fenômeno da vida. E esse cidadão, Tesla, olha há quanto tempo, 1896, você não está olhando errado não, 1896, em março, ele escreveu isso aqui num jornal e a gente traduziu aqui para vocês. Ele descobriu a energia livre, a energia que é para nós, para toda a vida, para todo tipo de vida, para todos que fazem o fenômeno da vida como seres vivos, e nós somos um deles. O mundo está às vésperas de uma revelação surpreendente. As condições sobre as quais existimos serão alteradas. O fim dos monopólios de todos, além deles o telegráfico e telefônico, chegou. Aliás, todos os monopólios que dependem de qualquer tipo de energia irão parar. As correntes da Terra de eletricidade devem ser aproveitadas. No dia que a pessoa começar a fazer isso, nós vamos melhorar. A natureza as fornece gratuitamente. Vou repetir. A Terra tem uma corrente de energia que pode ser aproveitada de graça. Não polui, ilimitada, inestancável. O custo de poder da força e calor será praticamente nada. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Mas, infelizmente, uma força oculta anulou as descobertas desse cidadão. Não todas, mas anulou a principal, a energia livre de graça da Mãe Terra, da Mãe do Criador. Muita paz, muita luz. Depois dessa magnífica aula, e você? Já está plantando seu alimento? Já comprou a ideia de Hipócrates, que seu alimento seja seu medicamento? O que o alimento pode ser ou tornar-se na sua vida depende de você, do seu conhecimento. Se nós temos na natureza toda essa energia livre à nossa disposição, assim como temos em nós mesmos uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, por que adoecemos, Dr. Jonas? Por excesso ou por escassez de alimento? No momento, nós passamos muita fome, realmente, mas no momento, porque nós fomos gerados numa terra que tinha pouca disponibilidade de alimentos, e nós aprendemos a guardar os alimentos. Então passamos muita fome. No começo do século passado, morríamos de doenças parasitárias e de doenças por desnutrição e fome. Infelizmente, hoje, estamos morrendo por excesso de alimentos. Então morremos por excesso de calorias, calorias vazias, excesso dessas calorias, excesso de carboidrato, desses carboidratos, o excesso de açúcar. Veja bem, estou falando excesso, não é zero. Gorduras modificadas ou hidrogenadas, ou que chamamos de trans, excesso de proteínas inflamatórias, porque são colocados para a planta e para os animais alimentos totalmente inflamatórios, certo? Já estão fazendo sementes extremamente modificadas geneticamente, leites são todos modificados, então a gente morre por excesso de alimentos,
excesso de calorias, comemos demais, excesso de carboidratos, destes carboidratos, o excesso de açúcar, o consumo excessivo de gordura trans, que está em todos os alimentos processados, o consumo excessivo de sal e todas as intoxicações que tem nesses alimentos no ambiente. Antibióticos, pesticidas, agrotóxicos, metais tóxicos, restos de plásticos e uma série de outros mais. Então a gente está morrendo e adoecendo por conta disso. E, infelizmente, temos que dizer, estamos morrendo por excesso de alimentos. Vamos dar um exemplo bastante simples e prático, se você quiser comprar a ideia. Se tudo é vivo, tudo tem uma consciência mesmo em estado embrionário. E normalmente em nosso meio, a cada dia vemos isso acontecer, oferta-nos a facilidade, para que não tenhamos que desenvolver as nossas reais potencialidades para gerir a própria vida. Assim, como um átomo é um aglomerado de forças vivas, e tem a nossa irmã Alice Bailey, que tem um livro chamado A Consciência do Átomo. Nossa. E esse aglomerado de forças vivas que o compõe veio de longe, porque André Luiz, para ser mais exato, seu instrutor Gubbio, na obra Libertação, ele fala que a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. E antes dele, Leon Denis fala que esses seres são atraídos pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, e podem transformar-se em força de atração, quer dizer, elementos componentes do próprio pensamento, ou pode transformar também em amor, mas dirigidos para o lado contrário, conforme Ramatiz, nas origens do câncer, nós podemos transformá-los em elementos de agressão. Ainda André Luiz e Joana de Angelis acrescenta em vírus, em vibriões psíquicos, em larvas mentais e etc. Causando uma verdadeira rebelião. Causando uma verdadeira rebelião. Nós não cuidamos dos nossos seres, né? Aqueles que a gente estava falando, e aí a rebelião acontece, né? Isso. Então assim, doutor Joana, por mais que você se esforce como um médico cuidando do corpo, cuidando do lado psíquico e emocional, cuidando da alma em si, se o paciente não modificar o seu comportamento, os seus hábitos, ele tem jeito de sarar? Como que é isso? Dificilmente, porque hoje eu diria para vocês, com 12 anos de estudo e pesquisa e trabalhando com paciente diretamente no consultório, a gente faz isso na prática, a gente não só divulga aqui, mas a gente faz isso na prática. Então, com 12 anos, e já tive conversando com outros colegas que têm 30 anos dessa medicina que a gente produz, que a gente promove, que é a medicina do estilo de vida, a medicina integrativa chamado, mas com 12 e outros com mais, se não mexer na alimentação, não tem como resolver a parada. Você é um exemplo disso, o próprio Sebastião é um exemplo disso. Enquanto ele estava com os erros alimentares, a vida era uma, com várias doenças. E quando modificou o seu estilo de vida, a vida é outra, outras doenças. E a gente tem visto isso no nosso consultório, Sebastião. Aquelas pessoas que nos seguem as nossas orientações alimentares, principalmente, elas melhoram o seu estado de saúde de uma forma ali 80% ou até 100%. Porém, sem esforço próprio, sem mudança interior, acho muito difícil. Ainda não vi nenhum, mas possa ser que tenha. Até porque a tese nem é sua, antes de você, vários autores. Joana de Angelis mostra isso na obra Plenitude, que sem a mudança moral correspondente, só muda o lugar da enfermidade, porque ela sai de um ponto, vai bater em outro, que é o caso do câncer em especial. É verdade. Só para acrescentar, Sebastião, muitas pessoas pensam, um câncer que saiu na tireoide, um câncer que saiu aqui na mama, um câncer que saiu no osso. Eles acham que ali é a doença. Não, ali é onde ela se expressou, ali foi o lugar mais fraco, frágil do corpo que ela se expressou. A doença é sistêmica, tá certo?
E o câncer a gente já sabe hoje que até tem origem em outras dimensões. Tá? Aonde ela se expressou é que faz ali. Você tira aquilo ali e a pessoa não muda, vamos supor, você faz uma mastectomia, você retira o tumor que está ali. 2, 5, 3 anos depois vai voltar em outro lugar se a pessoa não se esforçar para mudar todo o seu componente interno. Então, se a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, se é ela que vai dar forma ao nosso pensamento, e nela vamos gravar nossa inteligência, nossos sentimentos, e hoje sabemos que cada ser cria em média 95 mil pensamentos usando essa matéria mental para dar forma, e sabemos que esses seres que compõem a matéria mental vão transformar-se na bioenergia de acordo com os valores de quem canaliza. E assim como todos os elementos, desde os infracorpúsculos até a totalidade dos átomos. E aí nós pegamos elementos como refrigerante ou outros que foram criados para nos viciar. E são consciências somadas que nós chamamos de elementais e normalmente quando trazemos uma quantidade que o corpo vê ali a facilidade, porque basicamente ali está a glicose de uma maneira... Então, se está pronto, para que trabalhar, para quebrar, para fazer tanta coisa? Então mostra um alimento saudável, a viagem dele no corpo, se for possível para nós, e a facilidade que temos de nos viciar com o açúcar, por exemplo. É verdade. Você tem o açúcar que, eu vou mostrar isso em outros vídeos, que tem o açúcar de cana, por exemplo, ele é formado por duas moléculas, uma de glicose e outra de frutose. A glicose, ela tem um metabolismo totalmente diferente no nosso corpo do que a frutose. A frutose é extremamente necessária lá nos vegetais e animais, mas quando chega na transição aqui para nós, ela é um elemento que tem que estar em pequenas quantidades. E quando ela está em excesso, ou porque é esse exatamente o problema, a gente está tentando se livrar dela, em algumas partes do corpo precisa um pouco de frutose. Então são duas moléculas muito parecidas, Sebastião, mas com totalmente efeitos metabólicos de uma forma diferente. Então, por exemplo, se você consome um pão ou uma batata, um cuscuz, ali tem amido, que é uma bola de glicose. Então, quando ele é digerido, ele precisa passar aqui, fazer a digestão. Deveria ter mais fibras, e as fibras já tapetam mais o intestino. Aí dificulta um pouco a absorção, que é exatamente para absorver devagar. Uma absorção muito rápida vai causar problemas para o nosso corpo, ele vai alterar muito um hormônio que a gente chama de insulina, e essa insulina alterada muito, ela causa problemas, já foi provado isso. Então, o alimento integral, uma bola de amido, ela digere mais devagar, ela absorve mais devagar e vai jogar glicose. Quando ela chega no fígado, ela vai entrar aqui no fígado, na célula, e só que quando ela chega, que ela entra na célula uma certa quantidade, que já completa ali as necessidades energéticas, ela deixa de entrar, existe um mecanismo que impede ela de entrar e ela passa direto para todo o corpo, ela faz um bypass e vai para todas as partes do corpo. E isso é o que acontece com a glicose. Com a frutose diferente, se você der 1 grama, ela vai, se você der 10 gramas, ela entra toda no fígado, nas células hepáticas. Se você der 100 gramas, ela vai entrar em 100, se der 1000, vai entrar 1000, porque ela não tem esse mecanismo. Então ela começa a dar problemas porque o corpo tem que dar um jeito de ver livre. E aí ela compromete as reservas hepáticas do fígado. Você começa a ter fadiga depois de comer muita frutose. Que é o que está nesses refrigerantes que você citou. A frutose é muito rica. Quanto mais doce um alimento natural, mais frutose ele tem. É essa que você tem que ter essa ideia. Então, a frutose é o açúcar, quer dizer, o açúcar mais doce, o açúcar natural mais doce. Existem os açúcares, existem as substâncias que são mais doces, mas elas são sintéticas, elas são totalmente alheias ao nosso corpo, e estranhas ao nosso corpo, como é o caso da sucralose, como é o caso do ciclamato, do acesulfame, tá certo?
Então, a frutose, você comendo 100 gramas, ela vai causar um desequilíbrio energético no fígado. E aí ele vai começar a fazer essa metabolização dessa glicose e vai comprometer a energética do corpo. Então, aí ele começa a gerar muito triglicerídeo, jogar muita gordura abdominal, ele começa a gerar estresse oxidativo, porque diminui a quantidade de ATP do fígado. Você começa a ficar fadigado, precisa comer mais. Já começa a criar aquele ciclo vicioso e não um ciclo virtuoso, como a gente faz. E aqui no cérebro, aí você vê muitos jovens falando na nação dopamina, que eu tenho que melhorar a minha dopamina. No cérebro ele dá uma produção um pouco maior de dopamina, só que leva a vício. Ele ativa centros de vício do mesmo jeito, até muito mais intenso do que a mais poderosa das drogas de abuso. Ela é mais viciante do que a cocaína, a frutose. E aí fica aquele negócio. E aí a gente não pode consumir muita fruta? Pode, desde que seja moderado. Qual que é a quantidade máxima de frutose em gramas? 25 gramas de frutose. Aí você baixa na internet aí, a Aline já está ali fazendo os cálculos, né, Aline? De quanto ela pode consumir de frutose por dia. E uma outra observação é: que horas eu devo consumir uma frutose? Quer dizer, um doce, um bolo, uma coisa. Uma fruta. Eu prefiro, analisando a bioquímica do hormonal e a bioquímica alimentar, se eu almoço, eu vou abarrotar meu fígado de glicose já. Então, se eu comer qualquer frutose ali depois do almoço, logo após, eu vou estar dando sobrecarregando o meu fígado, ele vai ter que se livrar disso. Então, qualquer tanto ali vai ser ruim, poderá ser ruim. Então, a gente come ali 2, 3 horas depois, quando o fígado já metabolizou tudo, já começou a gastar, tá certo? Por que o jejum terapêutico ele é bom? Porque o fígado fica mais livre para melhorar o metabolismo do corpo. Você começa a fazer uma faxina geral, você começa a deixar as células funcionar de uma forma muito mais tranquila. E não tenhamos dúvida, o jejum tem vários artigos mostrando as bondades para qualquer coisa, inclusive para câncer, para doença autoimune, para doenças articulares, para qualquer doença. E contra doenças cardiovasculares, mas o jejum ele faz uma faxina, ele deixa suas células muito mais sensíveis ao alimento e aí você melhora a sua fisiologia, tá? Mostrando que você melhora a oxigenação do seu corpo. Baseado em Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, e mais tarde, ou na sequência aqui na obra Dias Gloriosos, à medida que o ser se desenvolve moralmente, mais se espiritualiza, modificando inclusive a constituição molecular da organização física, cujas necessidades se alteram, dando lugar a mais sutis emoções que passam a governar o comportamento, trabalhando as células e o seu cronograma organizacional, que se põe a elaborar equipamentos de acordo com os novos impulsos, ora mais sutis e menos tóxicos, que antes exigiam estruturas mais densas e menos grosseiras, e mesmo grosseiras, tendo-se em vista a indumentária para revestir esse novo ser. Então agora... Então quer dizer, Sebastião, que além da alimentação física... Não basta alimentação física. Então é o seguinte, então pessoal, complicou um pouco mais, vamos ter mais esforços. Além de tudo isso aí que eu falei, você tem que ter uma mudança moral. Quer dizer, o evangelho, quer dizer, a vida moral, a prática, a vivência moral adoece. Não é isso, Sebastião? A vivência moral adoece o físico. É isso que você quis dizer aí, a Joana de Ângeles, né? Complicou mais, pessoal. Vamos ter mais trabalho. Vamos na outra obra que eu prometi e não li.
Assim, as enfermidades da alma se farão recuperar somente quando houver a transformação estrutural do pensamento, que se encarregará de construir novos alicerces supersutis que se consubstanciarão nos futuros códigos de DNA, restabelecendo a consciência individual das células e, por fim, integrando a consciência do ser no conjunto harmônico da consciência cósmica. Tem Essa do Dias Gloriosos, o primeiro da obra Despertar do Espírito. Então veja onde nós queremos chegar. Agora vamos voltar lá na eletroagricultura. Se a moral de quem está preparando a terra, porque veja, André Luiz fala, se eu penso numa gleba de terra, eu já estou interferindo nos agentes da terra. E agora aqui nós temos a possibilidade de canalizar por essa rede de cobre os agentes que a minha moral determinar. E com o auxílio desses elementos. Além dos elementos lá já presentes, acrescentar o seu fermento moral. Exato. E a semente, quando nós escolhemos, nós já estamos interferindo na sua estrutura. Qual o tipo de alimento que eu estou construindo para ofertar aos meus clientes? Que seu alimento seja seu medicamento. Agora, os alimentos, quando cultivados, independente da terra, mas mais da moral de quem o cultiva e com os agentes canalizadores, depois, a sua colheita, seu transporte, o armazenamento até a hora de colocar à nossa disposição. E a parte mais essencial de tudo é quem vai confeccionar. E mais do que essencial é a postura de quem vai comer. Nossa. Porque da mesma forma que eu leio uma leitura frívola, porque essa leitura aqui exige 27 a 33 áreas do meu cérebro para entender esse negócio. Acho que da minha exige mais. Agora, alguém que começa a ler, que gosta de ler coisas mais periféricas, vai movimentar 4 áreas. Então, quando chega esses seres em nosso corpo exigindo de nós trabalho diferenciado, aí nós vamos falar que o alimento é que fez mal. Aí quando chega seres que nos convida ao mesmismo perturbador, fala, não, tomei o sorvete, que é um dos piores alimentos do mundo, Porque se tem é que muita aquele frutose, alimento. tem muita frutose e gordura trans. Aí eu me banqueteei. Então, por isso, queridos amigos, nosso corpo é feito desses micro seres. E cada um de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, o alimento que faz bem ao coração não é o que faz bem ao fígado. O alimento para a visão não é o que vai cuidar com tranquilidade da audição. E se nós temos uma consciência do nosso bioma, do nosso corpo como um todo, nós vamos ver o que necessitamos para os músculos. Por exemplo, o sistema nervoso se nutre mais de boas leituras, embora sendo células físicas. Ele se nutre mais de boas leituras, de orações. E assim que ele é alimentado com isso, ele é que vai acionar o sistema endocrínico para gestar as leis, que são os hormônios, que vai repassar para o sistema linfático o mecanismo de proteção do corpo e depois acionar o sistema circulatório, sistema respiratório e os demais para fazer acontecer. Nossa. Então, quanto mais facilidade o corpo, ele vai atrofiando. Assim como atrofia a nossa mente com as leituras que não exigem esforço de raciocínio. Por isso que tem muitas criaturas que reclamam que não entendem nada nem das nossas palestras, nem do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, porque não quer sair do mesmismo. Porque as palestras contêm ou expressam o conteúdo do livro e convida cada um a andar com as próprias luzes, com seus próprios recursos, ou pelo menos, com essa tecnologia agora ao alcance de todos, plantar pelo menos um tomatinho, um cheiro verde, alguma coisa. Dentro de casa você pode fazer isso. E não tem mais a desculpa da terra. Não. Porque agora nós estamos canalizando os elementos que vão nutrir os nossos alimentos. E a partir do momento que eu estou alinhando a minha mente, os meus sentimentos, eu vou ter um alimento qualificado,
como o verdadeiro medicamento. É verdade. Mas pode fazer um apanhado geral agora buscando a eletroagricultura e fazer a sua mensagem. É verdade. Então, a gente tem aí, pessoal, uma ideia. O Sebastião quer nova, mas como que você diz, Sebastião? Novas... Velhas novidades. Velhas novidades. Você vê que é do começo ali do século passado, tá certo? E você tem isso à disposição para termos mais saúde, para termos mais alimentos mais saudáveis, certo? E com custo muito baixo, acessível a todos. Porém, como já frisou nosso Sebastião, tem que começar a ter educação do pensamento e da moral vivenciada desde a hora que planeja a fazer isso, ao manejo da terra, à confecção dos aparelhos, ao plantio, ao cuidado e à colheita. A nossa missão é que a gente possa libertar todos os seres humanos, todos, dessa escravidão que se prolonga por milênios. Muito obrigado, muita paz e muita luz. Para finalizar, vamos ficar aqui. Os dois nós vemos como se fosse um reforço aqui para as citações, porque isso vai constar no segundo livro. E quando nos identificamos com esses ensinos, torna-se fácil. Sebastião, eu queria só aproveitar, já que você falou isso, de que agora chegou a vez do esforço de quem está do outro lado aí da tela. Agora chegou a vez da pesquisa. Se era difícil ler o livro do Sebastião ou as mensagens, vamos agora ter mais dificuldade e isso nos dá estímulo para descobrir, para espalhar, porque eu preciso que vocês espalhem isso. Nós precisamos que vocês compartilhem. Nós precisamos que vocês levem essa mensagem, principalmente aqui, que é um estado que tem muito agro, e no sul e no sudeste, leve essa mensagem, mas é uma lei. A lei do menor esforço não existe, né? Com certeza não. Não para ser escravizado. Não é isso que a gente está querendo. Mas a inação também é um desvio moral. Leia pelo menos um parágrafo após as citações, é o que nós abordamos no segundo livro. Percebe-se que todo esforço empenhado para a mudança do caráter espiritual, moral, mental, psíquico-emocional e físico é de extrema importância para a efetivação da harmonia conjunta do nosso oásis consciencial estatuído. É justo e nobre o reconhecimento das reais necessidades, tanto quanto das possibilidades de viabilizá-las proativamente a benefício do contexto em que experienciamos na atualidade e onde, por ora, mourejamos. Nada mais belo e dignificante do que a certeza das intuições luminescentes em favor da meta estabelecida e das sublimes inspirações correspondentes aos anseios perquiridos ante aquilo que se almeja, objetivando sempre e sem impor quaisquer condições inviáveis o bem de todos os envolvidos. Então, gente, a mudança não é só no físico, a mudança é na moral, na mental e no espiritual. Muito boa essa sua colocação, Sebastião, muito boa mesmo. Então, diante desse ensejo, nós já temos o nosso espaço e vamos começar a exercitar essas informações, criando alimentos para o nosso consumo, para a nossa família e às vezes para os nossos amigos ou aqueles que estão envolvidos diretamente no projeto. E você?
não quer começar também, não quer ter a sua saúde, porque quando ele fala do jejum, a partir de tantas horas sem alimentação viciosa, o corpo, a partir das organelas no interior de cada célula, começa a transformar aquilo que seria expulso em nutrientes. E mais horas sem alimentação, elas começam, organelas mais frágeis, ser alimentos para as mais fortes. E a isso chamamos de desintoxicação num processo de autofagia. Mas voltando após o jejum, comer as mesmas coisas, adianta alguma coisa? Porque o jejum é para que haja uma reprogramação alimentar. Então eu estou deixando o meu corpo quase desnutrido, nesse sentido, dos elementos que estava viciando, e durante o processo do jejum eu estou criando alimentos novos, eu estou canalizando alimentos novos, eu estou construindo a nova realidade no processo nutridor das minhas células. E a partir do retorno, a maneira de tomar a água, a maneira do banho, a quantidade e os alimentos direcionados serão totalmente diferenciados. Por isso, se gostou dessa ideia, compartilhe o vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Ser Integral do Dr. Jonas e no nosso canal Despertar da Consciência. Dê a sua opinião, se gostou ou não gostou, faça o seu comentário. E assim, nas nossas demais redes sociais, siga-nos e nos ajude a espalhar a ideia. Aline Gonçalves, gratidão eterna. Net espectadores, empresas, emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, a nossa imensa, a nossa eterna gratidão. Deus abençoe a todos e fique na paz do Cristo. Namastê. Namastê. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Patriabook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.